Olá, pessoal. Me chamo Arthur Moura e estou aqui hoje para poder realizar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Água Fria. Vamos lá. Audiência pública, Prefeitura Municipal de Água Fria. Avaliação e cumprimento de metas, terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos informa que, até o final dos meses de fevereiro, de maio e de setembro, o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Essa em especial, fevereiro, terceiro quadrimestre do exercício financeiro 2020. Objetivos específicos, o que iremos tratar nessa audiência. Vamos falar sobre receita e despesa, sobre receita corrente líquida, sobre despesa com pessoal, sobre despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Receitas. As receitas, a gente traz um breve resumo, elas são divididas entre correntes e capital. As correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos e taxas, contribuições e serviços, e pelas transferências constitucionais legais. Transferências estas que vêm do recurso federal e do recurso estadual, seja a título de FPM, de Fundeb, a título de ICMS, enfim. E receitas de capital, por sua vez, essas têm o caráter de aumento do patrimônio do município. Uma receita que chega para determinada construção, por exemplo, um recurso que vem oriundo para a construção de uma UBS, de uma unidade básica de saúde. Então, essa é uma receita de capital, que já vem, digamos que, carimbada para que agregue, assim que gasta, ela agregue o patrimônio do município. Nesse slide, trago aqui para vocês a previsão atualizada do orçamento de 2020, comparado com o que se foi realizado até o terceiro quadrimestre de 2020. Previsão atualizada de arrecadação, um pouco mais de 53 milhões de reais foi arrecadado, um pouco mais de 45 milhões e 960 mil reais, tendo um percentual de 86,46%. Agora, despesas, assim como as receitas, elas também são divididas entre correntes e capital. As correntes, as de caráter permanente, folha de pagamento, combustível, alocações, etc. Despesas contínuas, despesas que a atividade governamental, independente do período, ela vai ter esse tipo de despesa, caráter permanente. Isso são as correntes, e agora as despesas de capital têm caráter de investimento. Então, se o município chegar e tem uma despesa para aquisição de um veículo. Então, isso é uma despesa que aumenta o patrimônio, tem caráter de investimento. Isso é considerado uma despesa de capital. Trago aqui agora em números a dotação atualizada em um pouco mais de 54 milhões 837 mil reais. E o que foi comprometido desse orçamento atualizado até o terceiro quadrimestre de 2020, um pouco mais de 50 milhões e 98 mil reais, totalizando 91,36%. Resultado financeiro é o indicativo de todas as receitas recebidas em 2020, somado ao saldo bancário de 2019 para 2020, subtraídas de tudo o que foi comprometido, as despesas liquidadas. Então, as receitas somadas ao saldo bancário totalizaram um pouco mais de 51 milhões e 82 mil reais, aproximadamente, e as despesas comprometidas foi um pouco mais de 50 milhões e 98 mil reais, aproximadamente, tendo resultado positivo de 984 mil reais. Receita corrente líquida. Trago aqui como é que se apura essa receita. Somatório total das receitas, menos receita de capital, menos deduções para formações do Fundeb. Essa receita corrente líquida, ela serve de base de cálculo para o endividamento do município, que tem um teto máximo, e para a despesa com pessoal também, que tem um teto máximo. Receita corrente líquida.
ela é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, nesse caso seria dezembro, o último mês do quadrimestre, e 11 meses anteriores. A receita corrente líquida ela é sempre o cômputo de 12 meses corridos. Que, em especial, até o dia 31 de dezembro de 2020, a receita corrente líquida se deu em um pouco mais de R$ 44.454.000. Agora, despesas com pessoal, onde a legislação nos informa que o município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. Cada período de apuração seria a cada quadrimestre. Limite legal, máximo 54%. Limite prudencial, 51,3%. Um sinal amarelo, digamos assim. Chegou a esse limite, tem que se adequar para que não ultrapasse. Sendo assim, 54%, limite máximo. As despesas com pessoal até o terceiro quadrimestre de 2020 se deram em um pouco mais de 62,80%. Exatamente 62,89%, melhor dizendo. A receita corrente líquida, pouco mais de R$ 44.454.000, que é a base de cálculo, como falado anteriormente, e a despesa com pessoal se deu um pouco mais de R$ 27.959.000, totalizando esse percentual, portanto, acima do limite constitucional. Vale ressaltar que em ano de pandemia, ano de calamidade pública, as reconduções elas são congeladas. Despesas com saúde agora. A legislação nos informa que os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. Despesas com saúde, receita apurada 25 milhões aproximadamente, obrigatório 3.750.000 aproximadamente, valor aplicado 3.026.000 aproximadamente, tendo percentual de 12,10%, portanto, inferior ao limite constitucional legal. Fundeb. Pelo menos 60% do Fundeb deve ser aplicado com os profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, seja professores, coordenadores, diretores, vice-coordenadores, vice-diretores, enfim. Esse pessoal tem que estar ligado diretamente à educação básica e tem que estar em efetivo exercício. No mínimo, 60% do recurso recebido pelo Fundeb tem que ser aplicado com esses profissionais. A receita apurada para isto, um pouco mais de R$ 12.205.000. O obrigatório, um pouco mais de R$ 7.323.000. E o aplicado, um pouco mais de R$ 10.826.000, tendo percentual de 88,70%, portanto, dentro da normalidade. Despesas com a educação agora. O que a legislação nos informa? Que os municípios deverão aplicar no mínimo 25% da sua receita própria em gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de 100% da receita destinada ao Fundeb. Despesas com educação, receita apurada para isto, pouco mais de R$ 33 milhões. O obrigatório, um pouco mais de R$ 14.260.000. Valor aplicado, R$ 14.753.000 aproximadamente, tendo um percentual de 25,86%, portanto, dentro da normalidade. Resultado primário. Desta vez, a situação do resultado primário ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação. Basicamente, se as receitas fixas primárias do município, elas são capazes de suportar as despesas fixas primárias também. E trago aqui o resultado primário. Receitas fiscais, que são os recebimentos apenas a título primário, um pouco mais de R$ 44.528.000. E as despesas fiscais primárias, um pouco mais de R$ 44.783.000, trazendo um resultado primário negativo de R$ 254.000 aproximadamente, indicando um desequilíbrio financeiro para o município a título de resultado primário. Dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliária contratual e dos precatórios, todos estes inscritos posteriores a maio de 2000. Então, o que não foi pago durante a cada ano de execução, que ficou o valor em aberto, por exemplo, o INSS, este valor foi reconhecido futuramente e se tornou uma dívida consolidada do município. Dívida consolidada líquida. Nós trazemos aqui o comparativo entre 2019 e 2020. Dívida consolidada,
inicialmente em 2019, tinha a quantia de R$ 31.347.000 aproximadamente, sendo que as deduções para essa dívida, que são ativo disponível, valores em banco, menos os restos a pagar, totalizando dedução de R$ 1.281.000 aproximadamente. Então, quando se abate a dívida consolidada bruta menos as deduções, se chega ao cálculo de dívida consolidada líquida, na quantia, em 2019, de um pouco mais de R$ 30.066.000. Quantia esta que, no decorrer do exercício financeiro de 2020, passou a ser R$ 28.221.000 aproximadamente, havendo uma redução dessa dívida. Resultado nominal, ainda se tratando de dívida. Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência sobre o apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Quadrimestre em referência, 31 de dezembro de 2020. Comparando como a dívida estava em 2019 e como se comportou até o final de 2020. Também aqui, fazemos o comparativo entre 2019 e 2020, onde a dívida consolidada líquida anteriormente falada de um pouco mais de R$ 30.066.000 em 2019, totalizava um percentual de 72,13%, percentual este elevado, porém dentro do limite definido pelo Senado Federal. Portanto, em 2019, dentro da normalidade. Já em 2020, essa dívida passou a ser de um pouco mais de R$ 28.221.000, reduzindo. O percentual agora passou a ser 63,48%. Ainda assim, teve a redução, continua dentro do limite da normalidade, que seria até 120% da receita corrente líquida, e o resultado nominal é justamente essa diferença. O que é que reduziu essa dívida de 2019 para 2020? Sendo que a dívida consolidada líquida em 2019 e a dívida consolidada líquida em 2020. Resultado nominal, redução de dívida de R$ 1.844.000 aproximadamente. Esses dados todos eles estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Água Fria e no site do Tribunal de Contas na plataforma ETCM. No Diário Oficial, vocês podem encontrar isto com a nomenclatura RREO e RGF, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, sexto bimestre de 2020, e Relatório de Gestão Fiscal, terceiro quadrimestre de 2020. E no site do Tribunal de Contas, vocês vão ter uma plataforma chamada ETCM, que vocês têm a disponibilidade de consultar ETCM Consulta Pública e vão conseguir visualizar todos os demonstrativos que chegaram a esses denominadores, a esses valores, sejam estes através de balancetes, de listagens, até dos próprios processos de pagamento, que estão todos na íntegra, divulgados, prestados conta no ETCM Consulta Pública. Me chamo Arthur Cássio Moura, como dito anteriormente. Esta foi a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Água Fria. Meu telefone encontra-se na tela, meu e-mail também. Então, fico à disposição para toda e qualquer eventual dúvida que venha surgir ou esclarecimento que queiram que seja feito. Estão aí os meios de comunicação. Assim que fornecer, caso exista, assim que passarem alguma dúvida ou algum esclarecimento do aqui exposto, eu irei estar fazendo o levantamento da situação e estarei esclarecendo isso através de um e-mail ou através de um WhatsApp ou através de uma ligação, para sanar toda e qualquer dúvida de qualquer cidadão. Dado isto, declaro por encerrado a audiência pública do terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Água Fria.